Olá, você está na Pastoral da Semana da Primeira Igreja Batista em Indaiatuba. Na última segunda-feira acordamos com a notícia do falecimento do Papa Francisco. Os católicos de todo o mundo e as autoridades de diversos países se reúnem para prestar suas últimas homenagens. Na sequência, começará o conclave em que os cardeais escolherão um novo Papa. Essa sucessão papal nos leva a uma questão curiosa. Quem foi o primeiro Papa? Essa é uma pergunta importante porque nos ajuda a lançar luz sobre o papel do Papa para os católicos. De acordo com a tradição católica, o primeiro Papa teria sido o apóstolo Pedro. O Concílio Vaticano I, de 1869 e 1870, afirma o seguinte sobre a instituição do primado apostólico em Pedro. Veja só. Ensinamos, pois, e declaramos, segundo o testemunho do Evangelho, que Jesus Cristo prometeu e conferiu imediata e diretamente o primado de jurisdição sobre toda a Igreja ao apóstolo São Pedro. Com efeito, só a Simão Pedro, a quem antes dissera chamar-te-ás Cefas, João 1,42, depois de ter ele feito a sua profissão com as palavras, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, foi que o Senhor se dirigiu com essas solenes palavras, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque nem a carne nem o sangue te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo o que desligares sobre a terra será desligado também nos céus, conforme Mateus 16:16 e seguintes. E somente a Simão Pedro conferiu Jesus, após a sua ressurreição, a jurisdição de pastor e chefe supremo de todo o seu rebanho, dizendo: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. João 21:15 e seguintes. Existe até mesmo uma lista de papas que teria sido iniciada em Pedro. Veja aqueles que supostamente foram os 5 primeiros papas. São Pedro, 33 a 67 depois de Cristo, São Lino, 67 a 76, São Anacleto, 76 a 88, São Clemente I, 88 a 97, Santo Evaristo, 97 a 105, depois de Cristo. Muito bem, e o que acontece se alguém não acreditar na primazia de Pedro sobre toda a Igreja e a sucessão apostólica? Vejamos como continua o texto do Concílio Vaticano I. A esta doutrina tão clara das Escrituras, tal como sempre foi entendida pela Igreja Católica, opõe-se abertamente às sentenças perversas daqueles que, desnaturando a forma de governo estabelecida na Igreja por Cristo nosso Senhor, negam que só Pedro foi agraciado com verdadeiro e próprio primado de jurisdição, com exclusão dos demais apóstolos, quer tomados singularmente, quer em conjunto. Igualmente se opõe a esta doutrina os que afirmam que o mesmo primado não foi imediata e diretamente confiado a São Pedro mesmo, mas à Igreja, e por meio desta a ele, como ministro dela. Se, pois, alguém disser que o apóstolo São Pedro não foi constituído por Jesus Cristo, príncipe de todos os apóstolos e chefe visível de toda a igreja militante, ou disser que ele não recebeu direta e imediatamente do mesmo nosso Senhor Jesus Cristo o primado de verdadeira e própria jurisdição, mas apenas o primado de honra, seja excomungado. Bem, acho que se eu fosse católico, certamente seria excomungado. E a minha excomunhão se daria por preferir as Escrituras à tradição da Igreja. Espera um pouco, mas o texto do Concílio Vaticano I não menciona a declaração de Jesus a respeito de Pedro, conforme relata o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versos 16 e seguintes? Sim, menciona. Mas o texto mencionado é interpretado pela Igreja Católica de maneira a fundamentar a sua doutrina do papado. Isso não significa que essa interpretação seja de fato bíblica. Veja, Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles diziam que ele era. Daí Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. A partir dessa resposta,
Jesus afirmou: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Mateus 16, 17. E aí Jesus conclui: E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Embora a Igreja Católica interprete erroneamente as palavras de Jesus atribuindo a Pedro a edificação da igreja, a verdade é que Jesus se referiu à profissão que Pedro acabara de fazer. Pedro acabara de afirmar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É essa confissão que é a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Daí segue-se uma pergunta importante. Pedro entendeu que a confissão dele a respeito de Cristo seria a pedra sobre a qual a igreja seria edificada? Sim, acredito que sim. Vamos ver. Em primeiro lugar, o primeiro sermão. O sermão de Pedro na ocasião do Pentecostes, em Atos 2, ficou conhecido como o primeiro sermão do cristianismo. Depois do Pentecostes, Pedro pregou aos que estavam em Jerusalém. Veja o que o apóstolo disse no final do sermão. Atos 2,36. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A partir desse sermão, 3.000 pessoas vieram à fé em Cristo, conforme Atos 2,41. Quem foi a rocha aqui? A Igreja Católica afirma que foi Pedro que pronunciou o sermão e por isso ele seria o primeiro Papa. Mas a verdade é que a rocha foi a confissão de Pedro, aquela mesma que Pedro teria feito diante de Cristo. Como sabemos disso? Vejamos o que o próprio apóstolo Pedro afirmou diante do Sinédrio. E aí, esse é o segundo motivo, o sermão ao Sinédrio. Em Atos 4, 11 e 12, o apóstolo Pedro diz o seguinte: Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Note que Pedro diz com todas as letras que a pedra é Cristo. Por quê? Ele continua: porque não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Veja que Pedro não se identifica como a pedra e por isso seria o primeiro de uma longa sucessão apostólica e teria a primazia sobre todos os líderes da igreja. Não. Para Pedro, a pedra é Cristo. Em terceiro lugar, a primeira carta. Na sua primeira carta, Pedro não se referiu como a pedra. Veja o que o apóstolo diz em 1 Pedro capítulo 1, verso 4 a 8. Chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Assim, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, e pedra angular, e como pedra de tropeço, e rocha que causa queda. Porque eles tropeçam na palavra, por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Veja, o apóstolo Pedro afirmou que a pedra é Cristo. Ele é a pedra viva rejeitada pelos homens, mas preciosa para Deus. O apóstolo Paulo também pensava dessa forma. Ele escreveu aos Efésios, está no capítulo 2, verso 20. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Veja, o apóstolo Paulo não diz que Pedro é a pedra, mas Cristo Jesus. Sendo assim,
É muito claro que, ao ensinar a primazia do Papa sobre toda a Igreja, o catolicismo usurpa o papel que somente Cristo pode ter. Foi por ter chegado a esse entendimento que o padre agostiniano Martinho Lutero afirmou: o Papa é o Cristo do fim, ou o Anticristo, que se posicionou e se elevou acima de Cristo e contra ele, porque não quer deixar que os cristãos se salvem sem o seu poder, que na verdade não é nada, nem foi ordenado por Deus. É isso que quer dizer colocar-se acima de Deus e contra ele, como diz o apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses 2,4. E prossegue o reformador: o Papa, no entanto, não quer deixar crer, porém ordena que lhe seja obediente quem quer ser salvo. Isso não faremos, ainda que tenhamos de morrer por isso em nome de Deus. Tudo isso provém do fato de que ele precisou ser chamado júri divino, de chefe supremo da Igreja cristã. É por isso que ele precisou se colocar em pé de igualdade com Cristo e até acima de Cristo. Colocou-se como cabeça, depois como um senhor da Igreja e finalmente do mundo todo. E simplesmente precisou se deixar honrar como um Deus terreno, até o ponto de se atrever a dar ordens aos anjos no reino dos céus. Diante dessa triste realidade que se tornou a Igreja Católica Romana, acredito que a grande questão, a mais importante, não é quem será o próximo Papa que sucederá Francisco, qual a ala da Igreja que ele representará, se os conservadores ou progressistas. A grande questão que se coloca é quando a Igreja Católica reconhecerá que é usurpadora da glória de Cristo.